Fala traders, tudo certo? Tudo beleza? Marcelo Trader por aqui. Vou fazer esse vídeo atendendo um pedido de uma inscrita, no meu canal. E ela pediu para me fazer um vídeo sobre pivôs e alvos dos pivôs. O que são pivôs? Pivôs são estruturas, Estruturas. Ó. Isso aqui é um pivô, Ele veio até a região, fez um pullback, E a partir do momento que ele rompe esse fundo, automaticamente, quando ele rompe isso aqui, ele ativa um pivô, Quando ele rompeu, então ele vai ativar o pivô. E no momento que esse pivô é ativado, ele possui um alvo, certo? Um alvo onde ele vai chegar. Então, isso é um pivô. E um pivô de baixa. E um pivô de alta, do mesmo jeito. Ele faz uma perna, ele faz um pullback, E ele faz o rompimento da região. A partir do momento que ele rompe essa região, ele está ativando esse pivô. E aí ele tem o alvo dessa pernada, tá certo? Então a gente projeta o alvo dessa pernada. Geralmente, quando ele faz um pullback, ele vem na região, geralmente na região de 50% dessa última pernada aqui, ó. Ele vem na região de 50% e vai e ativa. Muitas das vezes, o pivô ele não é ativado. O pivô não é ativado, Você tem uma pernada, ele faz o pullback, mas ele não ativa. Por isso a importância de você aguardar o fechamento do candle. Porque se o candle fechar aqui e não... Como é que eu boto colorido? Deixa eu ver aqui. Daqui. Se ele fechar o candle, se ele até vir um pavio aqui embaixo, mas se o fechamento dele não for rompendo essa região, se ele não rompeu, então esse pivô não foi um pivô ativado. Então por isso que é importante você esperar fechar o candle. Você nunca opere com um candle aberto, sem ele estiver fechado, porque ele pode te violinar. Você pode vir lá embaixo, fazer aquele paviozão e subir de volta, e depois o bicho faz outro para cima e vai embora. Entendeu? Então a importância de você sempre aguardar ele fechar, porque se ele não fechar abaixo dessa última região aqui, que a região, pessoal, ela pode ser uma regiãozinha de pavio também, pode ser um candle e pode ser pavio. Como é que é o último fundo? O último fundo é esse aqui, ó, é o paviozinho, tá certo? Então esses são os pivôs. E como eu marco esses pivôs? Como é que eu marco os alvos dos pivôs, Por exemplo, hoje aqui teve essa movimentação. Qual foi o último candle aqui? Esse foi o último candle, ó. O último candle foi esse aqui. Esse aqui foi o último candle. Aí teve o próximo candle, que foi um candle positivo. Ou seja, a partir desse momento aqui, ele já teve um pullback, certo? Ele veio aqui, isso aqui é um pullback. Aí fez esse outro candle. Só que esse aqui violou, mas não fechou. Veja, ele não fechou abaixo do último pavio, então não foi ativado. Veio esse outro, não fechou abaixo do último pavio, não foi ativado. Esse aqui ativou. Esse candle aqui ativou essa movimentação, Essa movimentação aqui de baixa, certo? Só
que aqui eu tenho, pessoal, essa ferramenta aqui. Observe essa ferramenta aqui, ó, risco e ganho. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar não o fundo, mas eu sou um pouco conservador, eu pego o pavio do candle que fez a reversão, que foi no caso esse aqui, ó. Olha só, vem lá e aqui em cima. Ele não chegou nem no 50% dessa movimentação aqui, ó. Não chegou. E já voltou para cima de novo, né? Ou seja, com o pavio ativado, se você tivesse entrado aqui nessa região, o seu stop, claro, você tinha que colocar o stop seu em cima desse último pavio aqui. Aqui seria seu stop, né? Então você quase estoparia, mas ele foi e voltou. Então ele não deu continuidade, né? Ele não deu continuidade. E aqui você está vendo ele voltar, então, meu amigo, você pode saber que ele não deu continuidade nesse movimento. Então aqui você já poderia estopar a sua operação. Não inventa moda de segurar não, porque é só latada. Entendeu? Aqui seria o seu stop, acima desse pavio aqui, ó. Então ele não deu continuidade, ele fez um fundo duplo. Então ele voltou, então você poderia estopar a sua operação, que o alvo não seria atingido. Foi o que eu fiz hoje, né? Ele ativou o pivô, porém ele não deu continuidade na movimentação. Então eu levei um stop aqui, eu tive que abortar essa operação, tá certo? Ou seja, um pivô ativado, mas não deu continuidade. Então não segure muito não. Você segurou que já passou esse calor, ele veio, mas não deu continuidade, meu amigo, pode sair da operação. É melhor você perder pouco do que perder muito. Qual o próximo alvo? Qual o próximo pivô que ele formou? Então observe o seguinte, ele sobe para cima e para baixo. Se ele não, coloque na cabeça, se ele não renova mínima, ele vai renovar as máximas, certo? Se ele não renova máxima, ele renova a mínima. Porque o mercado ele sempre vai para cima ou vai para baixo. Ou ele fica consolidado e depois que ele romper, ele busca um lado, tá certo? Então, coloca na sua cabeça o seguinte, sempre você coloca também a sua máxima e a sua mínima. Aqui nós temos a máxima, né? Temos a máxima aqui. Ok. Então, não deu continuidade, não deu continuidade. Existe também, eu vou fazer um próximo vídeo, a questão de quebra de estrutura. Quebra de estrutura. O que é quebra de estrutura? Você tem uma estrutura que ele formou, né? Tá fazendo, deu o pullback lá, fez o teu pivô, armou. Só que ele não deu continuidade, então ele quebrou essa estrutura. Então, quando ele quebra uma estrutura, você projeta 100% para o outro lado. Então, você pega essa ferramenta aqui de projeção, bota o imã aqui, que seja, e você pega o paviozinho do último candle com o topozinho dele. Aí você projeta. Você projetou, né? Porque esse candle aqui, ele fechou acima. Então ele ativou essa movimentação de quebra de estrutura. Aí você projeta 100% e ele vai lá no alvo, certo? Aqui fica um pouco perigoso. Por quê? Porque você tem aquela questão das retração. O último pivô seu foi isso aqui, ó, retração, ó, retração. Retraiu tudo. Já está em cima da região de 23, né? Aí você pensa assim, vixe, lasqueira, vai voltar agora com tudo. Pode ser que volte. Mas como já fez um fundo duplo aqui, tem todo um contexto para ele buscar topo de novamente. Então, né? Mas você sempre tem que ficar atento a essas retrações aqui de 50, 38 e 23. Mas como ele já venceu essa de 50, então ele poderia com certeza buscar esse topo. Então, qual é o próximo alvo? Né? Já tem a quebra de estrutura que ele ia lá no topo. Então você já tem isso na cabeça. Então você pega aqui, ó, ferramentinha, ó, olha aqui só, ó, olha aqui. Quando você projeta esse pivô aqui, você já tem a noção que ele vai subir, né? Já tem a quebra desse estrutura que ele pode subir até o topo. Então, olha só, ele fez essa outra estrutura aqui, que é um pivô, não é um pivôzinho bonitinho, mas é um pivô que ele foi, fez pullback e
rompeu, tá certo? Coloque na cabeça outra coisa. Toda vez que ele rompe uma região, ele faz pullback. Onde foi a região rompida? Não foi aqui? Ok, então eu vou botar na cabeça que aqui foi minha região rompida. Região rompida. Rompeu minha região, né? Não rompeu minha região? Rompeu. Então tá. Eu tenho que esperar um pullback nessa região aqui. Então, se eu projetei minha quebra de estrutura, foi lá no 100%, então ele vai lá. O que eu faço? Muitas das vezes eu volto um tempo gráfico menor. Ó, aqui um tempo gráfico menor, que seja 2 minutos. E aguardo, ó. Você observa que nos 2 minutos ele já fez essa estrutura para subir, né? Ele já fez essa estrutura para subir. Se você projetar esse primeiro pivôzinho primeiro pivôzinho aqui nos 2 minutos, você vai ver que ele ativou também, né? Eu gosto de pegar o imã, que o imã aqui é maravilhoso para projetar esses alvos aqui. Ó. O que acontece? Ele já ativou esse pivô aqui nos 2 minutos e já foi lá na região pagando o movimento e deu continuidade até o 100. Se você não pegou esse pivô aqui, você pegava esse segundo. Você pegava esse segundo pivô, que ele formou também, né? Que é justamente esse que eu tracei. Aqui, ó. Esse aqui, último topinho aqui. Ó, ó. Dava uma confluência bacana nessa regiãozinha de topo aqui, ó. Ele veio e ativou esse outro pivô aqui, ó. Ativou aqui. Se você estivesse aguardando aqui, você poderia fazer a sua entrada até a sua região que você já tinha na cabeça que ele vai. Entendeu? Então, se você tem noção que ele vai buscar uma região e você tem que esperar montar uma estrutura para você entrar nela até a sua região. Por isso que às vezes eu vou para um tempo gráfico de 60 minutos, aí vou por 15 minutos. Porque se tiver ativado um pivô no 60, eu marco a projeção dele. Aí eu venho para os tempos gráficos menores e vou fazendo movimentações, né? Vou comprando o que vou vendendo, depende da estrutura que ele formar, num tempo gráficozinho menor, até chegar no meu alvo final, que é da minha região. Tá certo? Eu uso 2 minutos, eu uso 1 minuto também. Então, depende... Oh, glória! Depende da movimentação que ele estiver fazendo. Entendeu? Olha, no 1 minuto também ela ativa. Tem as projeçãozinhas de fibro certinho, dos pivôs. Então, vai que vai bom. Só que assim, no gráfico de 1 minuto, você fica, se você for muito ansioso, aí você quer estopar logo, você não espera um pouquinho, só já quer sair da operação. Então o ideal é só o filtro, você só filtra pelo tempo gráfico menor, mas a tua operação tem que ser pelos 5 minutos. Você espera a ativação do pivô nos 5 minutos. Nos 5 minutos ativou. Aí eu espero um outro pivôzinho formar um tempo gráfico menor para me ir até o meu alvo, chegar até o meu alvo. Tá certo? Então essas são os pivôs. Vamos caçar um pivô aqui para baixo. Aqui, pivô. Outro pivô. Olha aqui. Qual foi o último fundo? Só pivô que não ativou, ó. Aqui também esse dia o índice está só formando pivô falso. Esse pivô já é um pivô feio. Olha, já veio aqui, já deu uma tentativa de subir e já desceu. Ativou o pivô? Ativou. Só que aí não tá aquele pivô bonito, certinho. Eu já fico desconfiado desse tipo de operação, entendeu? Por quê? Porque aqui ele já quebrou essa estruturinha. Então já não tá uma coisa 100%. E eu já tenho que ver também o contexto. O contexto também que tá o gráfico. Se está numa retração de 50% de alguma perna, entendeu? Então tem todo um contexto que tem que analisar. Não é só a ativação de um pivô por si só, né? Então, o que acontece? Aqui, não deu continuidade nessa perna, né? Se eu vendi aqui, meu stop seria onde? Meu stop seria aqui, no topo.
tá certo? Então aqui, no topo. Aqui eu fui estopado, entendeu? Eu me estopei com quantos pontos? Se eu comprei aqui, me estopou aqui com 395 pontos. É caro, depende da quantidade de contrato que você tem. Compensa entrar numa operação dessa? Compensa? Às vezes não. Então você faz o cálculo mais ou menos quanto que é teu stop, né? Então não é um pivô bonito, né? E aí o stop tá caro, então você não entra. Então o que acontece? Rompeu, né? Não rompeu? Aqui, não fechou acima? Esse aqui fechou acima. Esse aqui fechou acima. Então, aqui, ó, no caso, esse era o último pivô. Tá? Esse aqui fechou acima. Então aqui ativou essa quebra de estrutura. Não foi? Não ativou uma quebra de estrutura. Apesar que estava no topo aqui, mas de certa forma ativou essa quebra de estrutura, porque não deu continuidade nesse primeiro movimento. Então eu vou projetar aqui, ó. Deixa eu projetar aqui essa quebra dessa estrutura. Ok. Então eu projetei a quebra da estrutura. Então eu tenho na minha cabeça que ele vai chegar nesse alvo de 100%. Então ele quebrou essa estrutura debaixo desse pivô que não deu certo. Então eu tenho aqui esse alvo para ele pegar. Então o que eu vou fazer? Eu vou aguardar num tempo gráfico menor uma estrutura de alta. Cadê? Aqui. Vou aguardar num tempo gráfico menor ele formar uma estrutura de alta para mim poder comprar. Tá certo? Aqui, esse aqui foi o topo, né? Ele topo. Ele fez o topo aqui e a quebra de estrutura aqui. Tá. Aqui foi minha quebra de estrutura, rompeu. Então ele quase pagou. Ele veio aqui, não rompeu essa região, tá? Você deixa marcada. Ele não rompeu a região, ok? Trocou a polaridade e foi. Só que não chegou a pagar o teu movimento. Então ele veio aqui também, não deu continuidade. A partir do momento que ele fez esse candle aqui, ó, veio, tentou e não foi. Esse aqui também coisou acima. Então aqui já habilitaria uma entrada para compra, porque você sabia que ele vai chegar aqui. Mas digamos que você ainda estava com medo e você esperou mais, então você compraria aqui. Aí o teu alvo é onde? 100%. Você sai aqui, ó. Você pegaria quanto? 300 pontos. 300 pontos, tranquilinha. Tá certo? Então assim, se você tem na tua cabeça a projeção de um pivô e tá muito alto, tá muito caro o teu stop, você vem para um tempo gráfico menor e aguarda uma movimentação de um pivôzinho menor para você comprar ou para você vender. Tá certo? E eu vou traçando alvos assim. Quando eu vejo que minha estrutura está muito grande, eu fico aguardando num tempo gráfico menor as minhas operações. E nós temos a questão do range do dia também. O range do dia eu vou mostrar para vocês em um outro vídeo. Olha, o range do dia, nosso 100% estava lá em cima. Então, se você tiver segurado essa operação, você tiver pegado, ó, 630 pontos. Só que assim, muitas das vezes, o que já passou muito na minha cabeça? Quando a gente perde uma operação, quando a gente leva um stop, né? Levei um stop, pam! A gente já quer caçar na mesma da hora, no próximo candle, você já quer comprar ou vender para tentar recuperar. Esse negócio de recuperar, rapaz, isso acaba com a gente, acaba com o emocional, porque a gente não quer perder. A gente não quer perder, a gente quer recuperar na mesma da hora. Aí é onde é o problema. A gente não aguarda uma outra oportunidade. O que é o certo? O certo é você dar um tempo e sai fora do gráfico um pouquinho, vai beber uma água, espera 10 minutos. O que é 10 minutos? 2 candles. 2 candles de 5 minutos. É o tempo certinho de você dar uma esfriada na cabeça. É o tempo certinho de você refletir. E você faz uma nova análise. Você vê onde é que o candle fechou, se quebrou aquela estrutura, se fez alguma armação de algum pivô, entendeu? Então assim, 10 minutos, ou que seja 5 minutos, é o tempo suficiente de você refletir. Só que muitas das vezes o nosso psicológico é que quer fazer aquela operação para tentar recuperar aquilo que tu perdeu na mesma da hora. E aí é um grande problema isso,
Isso é um grande problema. Tentar recuperar. Porque às vezes também o que acontece, que eu já fiz muito, a gente quer recuperar com o dobro do contrato. Se tu opera com um, tu bota dois. E se você tem dois, você bota quatro. Para tentar pegar pouco ponto para tentar recuperar. Então o emocional da gente, ele quer recuperar, porque não aceita a perda. Entendeu? Enquanto a gente não aceitar a perda, a gente vai quebrando conta por aí, né? Mas a partir do momento que a gente aceita o estopei, beleza, e aguarda uma outra oportunidade, aí você consegue fechar o teu dia positivo, entendeu? Ou às vezes você consegue fechar no 0 a 0, que seja, mas você aguarda, que deu tempo de você pensar, de você refletir, entendeu? E aí você vai conseguindo, porque além da técnica, o mais importante no mercado financeiro é o emocional. Pensa numa coisa difícil de dominar, é o tal do emocional. O emocional, meu amigo, é complicado, complicadíssimo disso mesmo. Mas a gente consegue, tá certo? E é isso aí, pessoal. Vamos vencendo aí. Outra coisa também, outra questão de pivô, que eu sempre gosto de fazer também, é os de continuidade. Tá certo? Aqui, um pivôzinho de continuidade. Que esses pivôzinhos bonitos assim, ó, é bacana. É bacaninha. Só que esses também, que dessas troquinhas de polaridade e fecha acima, também é muito bom de se operar. Por que ele troca polaridade? Porque ele trocou essa polaridade porque está vencendo aqui a máxima do dia e esse último topo. Então ele troca a polaridade e fecha acima. Significa o quê? Que ele vai dar continuidade no movimento. Existem alguns modelos de pivô. Como eu traço ele? Pego minha ferramentinha de risco e ganho na máxima dele aqui e na mínima aqui. Deixa eu pegar o imã aqui, fica mais melhor. Eu traço aqui e projeto lá para cima. Não ativou? Não fechou acima? Por isso que tem que esperar fechar. Se não fechar acima, você não entra. Se não fechar, não entra. Mas se fechou acima, aí o teu stop vem aqui para baixo. Você bota o teu stop aqui. E o teu alvo é 100%. Daria o quê? 344 pontos nessa operação. Tá certo? Se você entrar com 2 contratos, por isso que eu gosto de deixar marcado também essa ferramenta aqui, ó, que é o 50%. Por quê? Porque eu faço uma parcial aqui e o final eu entro lá em cima. Ou eu finalizo lá em cima. Tá certo? Então essa aqui também é um pivôzinho de continuidade. Por quê? Porque ele está rompendo essa região. Ele está rompendo essa região. A regiãozinha de topo. Então você sempre tem que estar atento também ao contexto, o que o gráfico já fez. Então isso aqui são pivô de continuidade. Porém, ele tem que fechar acima. Por isso que você sempre tem que aguardar o candle fechar. Olha, isso aqui fechou acima, ou seja, ativou essa movimentação de alta. Marcelo, mas tem esse aqui. Ok, é um riscozinho. Mas tem todo um contexto por trás. Porque não deu continuidade no movimento. Já tinha esse outro pivô aqui que deu continuidade aqui, ó. Aqui, outro pivô de continuidade, ó. Que fechou acima, ó. Entendeu? Então você já tinha traçado esse, digamos. E você traçou esse outro segundo aqui, ó. Entendeu? Então, não foi? Foi. Foi lá na tua região. Pagou tanto esse aqui, como esse outro aqui. Tá certo? Então, assim, ó, dois alvos que ele vinha chegar, com certeza, nessa região. Entendeu? Região de confluência. Região de confluência do gráfico. Você não pegou o primeiro pivô? Não, peguei não. Então, pega o segundo. Que você sabe que ia subir. Tá certo? E aí, meu amigo, não brigue com o gráfico. Ou não brigue com a Fibo. Não brigue com Fibonacci. Fibonacci são os alvos. Entendeu? Eu gosto de usar essa ferramentazinha aqui, ó, risco e ganho. Aí você configura ela para ela ficar desse modelo aí. Tá certo? E uma outra forma de você projetar pivô também é aqui, ó. Vou pegar essa fibra aqui, essa fibra normal. OK.
Então eu peguei aqui o fundo, o fundo. Tá aqui o 100%, né? Primeiro alvo. Aí você bota ele na cabecinha aqui, ó, 61. Primeiro alvo é ali, lá no 100% lá em cima. Rompeu. Aí você projeta o próximo alvo. O próximo alvo é onde? Olha lá, ó, pagou também. Qual é o próximo alvo? O próximo alvo é lá no 38. Foi lá também pagar. Então o gráfico subiu mais. Então, agora deixa eu passar para baixo aqui. Ó. Ele vai até o 23, ó. Outro alvo dele. 23 aqui, ó. O outro alvo dele era lá em cima. Ó. Será que pagou? Ó, pagou. Foi lá. Tá vendo? É isso. Isso também é uma outra forma de você projetar os seus pivôs através dessa fibra. Mas aqui, ó. Aqui, ativou, né? Ativou. Primeiro alvo, aqui no 100%. Pam, pagou. Ih, pagou, fechou acima, ok. Então, eu vou projetar o segundo alvo, 50%. Já pagou também, tá muito pertinho, né? Aí, tá. Aí ele veio, desceu, e aí você viu que ele fechou acima. Opa, fechou acima, então eu vou projetar o próximo alvo. O próximo alvo é onde? No 38. Já pagou. Ixi, já pagou. Então vou projetar o próximo. 23. Foi lá em cima, apagou. É uma outra forma de você também estar projetando o alvo. Mas, como eu não faço assim operações muito alongadas, no máximo é 300, 400, 500 pontos, eu pego essa ferramentinha de risco e ganho, tá certo? E é essa aqui que eu uso. Tá bom? Espero ter te ajudado. E tem essa questão de quebra de estrutura e as projeções do pivô. E você tem sempre que estar olhando também a questão das retrações, né, das pernadas anteriores. Tá bom? Espero ter ajudado. Forte abraço. Fique com Deus.